É o inferno de fogo um ensino bíblico? Este é o quarto vídeo que nós estamos fazendo dessa série. Nós vamos falar especificamente neste vídeo sobre o lago de fogo. Se ele é um lugar literal de sofrimento e castigos eternos, como muitos acreditam, ou ele é um termo simbólico que representa aí que Deus vai destruir, né, todas as pessoas iníquas, né, e todo o mal que existe, tá, nesse lugar. É isso que a gente vai apresentar para vocês aqui. Você mesmo vai chegar à conclusão no final, né, o que nós, Testemunho de Jeová, realmente acreditamos, que é um termo realmente simbólico, tá? E vamos dar todas as provas cabais para que você possa também chegar a essa conclusão e que o Deus de amor Jeová jamais criaria, né, um lugar tão tenebroso como muitos realmente defendem, tá bom? Eu vou usar essas duas traduções nesse vídeo, que é a Nova Versão Internacional e a tradução ecumênica que você está vendo aqui, ó. Por quê? Porque nós não vamos entrar aqui em crítica textual. Visto que eu faço muitas marcas com a canetinha marca-texto, então eu não quero borrar muito a Bíblia, a tradução Novo Mundo que eu uso na pregação de casa em casa, para não ficar muito marcada. Então, para preservar um pouco ela, faço essas marcas, ou esses borrões de texto, eu faço nessas outras traduções aqui que ficam guardadas na minha prateleira, tá bom? Eu vou usar primeiro a Nova Versão Internacional aqui desse vídeo, tá? Primeiro vou usar ela aqui para a gente ler as passagens que falam sobre o Lago de Fogo. Os textos que mencionam sobre o Lago de Fogo estão aqui. Eu fiz aqui um pequeno esboço, só com anotação, para que você possa ver aí, depois olhar com mais carinho, né? Caso a gente leia muito rápido aqui, porque não queremos que o vídeo fique muito longo também. Então, os textos são esse aqui, ó. Apocalipse 19, 20... capítulo 20, versículo 10, o 20, 14, 20, 15 e 21, 8, tá? Esses são os 5 textos no livro de Apocalipse que mencionam o lago de fogo. No capítulo 19, versículo 20, fala da fera e falso profeta ser lançado no lago de fogo. No capítulo 20, versículo 10, fala do diabo ser lançado no lago de fogo. A gente vai ler a Bíblia e você vai ver isso. Evidentemente que os demônios estão juntos, né? Se subentende que os demônios estão junto com o diabo, embora não sejam mencionados ali. Eles não podem continuar soltos e o diabo, né, e sozinho para o lago de fogo. No capítulo 20, versículo 14, fala da morte e o Hades serem lançados no lago de fogo. No capítulo 20, versículo 15, fala de todos os pecadores. E no capítulo 21, versículo 8, também fala de todos os pecadores, e ali inclusive classifica os pecadores que irão para o lago de fogo, tá? Só que ali ele é chamado de segunda morte. Nos 2 primeiros versículos, é chamado de lugar de tormento. E nesses 3 últimos, é chamado de segunda morte, tá? Então você vai perceber isso na leitura. Vamos à leitura então. Perceba que é dado 2 significados para o lago de fogo. O primeiro versículo que nós vamos ler aqui, que menciona o lago de fogo, está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, né? Está aqui no centro da tela. Procuro manter o ponto da leitura aí sempre no centro da tela para facilitar a visualização de quem está vendo, tá? Então o texto aqui diz assim, ó: mas a besta foi presa e com ela também o falso profeta, que desencaminhou as pessoas, etc. Tal. Aí os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, tá? Então essa é a primeira menção do lago de fogo. Quem que é lançado lá? A besta e o falso profeta. A segunda está aqui do outro lado, no capítulo 20, versículo 10. E é um dos textos mais polêmicos e difíceis de explicar. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Tá vendo? O diabo agora foi lançado, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta, tá? Aí diz, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, tá? É interessante, como eu já comentei com vocês, que os demônios não são mencionados aqui. Mas nós entendemos que, evidentemente, Deus não ia preservar os demônios, né, e mandar apenas o chefão deles para o lago de fogo. Então, se subentende que os demônios também são lançados no lago de fogo, junto com o chefe deles, né? Aí você tem aqui mais 2 menções, que seria a terceira e a quarta, tá? Uma está no versículo 14 e a outra no versículo 15, ó. 14 diz assim, ó: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, ou seja, as pessoas que não foram consideradas justas, né, aos olhos de Jeová e Jesus, também foram lançados no lago de fogo. Notaram? 2 vezes aqui o lago de fogo, e aqui diz que ele é, agora, a segunda morte, tá?
Do outro lado, nós temos agora a última menção do lago de fogo. Diz assim, ó, 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será onde? No lago de fogo, lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então vocês notaram exatamente aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Olha, deixa eu diminuir aqui para vocês verem mais uma vez. Então, versículo 19 e 20, capítulo 19, versículo 20, fala da fé do falso profeta ser lançado no lago de fogo. O 10 fala do diabo. Evidentemente, nós imaginamos que os demônios estão junto com ele no lago de fogo, né? E ali são ditos que todos eles estarão em tormentos para sempre. Aí o 14, o 15 e 8 fala da morte, o Hades e todos os pecadores, e diz que o lago de fogo é a segunda morte. Não fala que eles sofrerão tormentos lá. Olha que interessante. Então, na primeira fase é lugar de tormento e na segunda fase é a segunda morte. Então, olha que coisa. Se você entender que o lago de fogo é um lugar literal, você vai entender que a fera, o falso profeta, o diabo e os demônios vão ser atormentados. Mas a morte, o Hades, né, que representa a sepultura, e todos os pecadores, eles sofrerão a segunda morte, mas não serão atormentados. Percebeu? Então perceba que o lago de fogo, ele é dito de maneira distinta nos dois casos aqui. Mas a gente vai entender isso mais a fundo. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o capítulo 19, e veja o que a Bíblia fala que vai acontecer com um grupo de pessoas que não faz a vontade de Deus. Vamos resumir assim que fica mais fácil, ó. Os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, os demais foram mortos com a espada, é que eu estou olhando no vídeo e na Bíblia ao mesmo tempo, então às vezes eu me perco, peço desculpas para você, até porque eu preciso centralizar o texto aqui para não errar. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Perceba que existe um grupo de pessoas, evidentemente que não foram aprovadas por Jeová e nem por Jesus, mas que foram mortas por aquele que está montado no cavalo. Quem é que está montado no cavalo? Olha o versículo 11 lá em cima. É aquele que se chama fiel e verdadeiro. Quem que é? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vai matar, né, com a espada, olha aqui, ó, um grupo de pessoas desobedientes, mas essas pessoas não serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Quem são essas pessoas? Olha o versículo aqui no centro agora, ó, o versículo 17 e 18, ó. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. O que eles vão comer? Para comerem as carnes de reis, generais e poderosos. Todas as pessoas que se opõem a Deus, né? Carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Percebe, esse grupo de pessoas aqui, que são um grupo de pessoas que não tem aprovação de Deus, eles serão mortos por Jesus e serão comidos pelas aves, tá? Por outro lado, nós temos um grupo de pecadores aqui, que também não tem aprovação de Deus, mas que serão lançados no lago de fogo. Vocês perceberam? Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que Jeová e Jesus vão separar os pecadores dessa forma? Um grupo será morto por Jesus e as aves comerão, e o outro grupo, né, que comete esses pecados aqui, apenas esses aqui vão para o lago de fogo e enxofre? É óbvio que não existe essa separação. Mas a Bíblia aqui traz eles de forma separada. Então nós entendemos, né, que o lago de fogo aqui, ele tem uma representação, né, uma linguagem simbólica, assim como também as aves aqui também desempenham um papel simbólico na questão de consumir, né, fazer desaparecer aqueles que pecam contra Deus, tá? Notaram aí? O que mais vai nos ajudar a fazer essa análise? Deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Vocês perceberam ali que fala sobre a segunda morte, né? Deixa eu diminuir aqui de novo. Só um minutinho. Essa questão aqui sobre a segunda morte, eu vou falar para vocês no próximo vídeo, sobre a morte, o Hades e todos os pecadores que vão sofrer a segunda morte, né? No lago de fogo. Eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito extenso.
Mas vou resumir para vocês o que nós, testemunhas de Jeová, entendemos sobre a segunda morte. A segunda morte é a morte que é aquela trazida ou executada por Jeová ou por Jesus Cristo, da qual não tem ressurreição. Enquanto a primeira morte tem ressurreição, nós entendemos que a morte é adâmica, né? Todos nós herdamos a morte devido ao pecado, mas a gente vai ter um vídeo explicando isso em mais detalhes para vocês, tá? Então, a segunda morte nós entendemos que é aquela que é a execução às mãos de Jeová ou de Jesus, né? Que recebeu a ordem de Jeová para poder fazer isso, tá bom? Essa não tem ressurreição, essa não tem volta, tá? Diferente da primeira, que é adâmica e a pessoa tem a ressurreição. Apenas isso que eu posso adiantar para vocês. Eu fiz aqui mais algumas anotações com algumas premissas para nos ajudar a entender se o lago de fogo é um lugar literal, realmente de sofrimento, como muitos defendem, ou não, tá? Então nós temos aqui a primeira premissa, vamos lá. Olha, Deus criou o inferno derradeiro, onde ele vai punir com toda a severidade todas as pessoas que se rebelam contra ele, tá? Até mesmo as pessoas que simplesmente não escolheram fazer a vontade dele vão para lá, tá? Não é apenas pecadores não arrependidos. A pessoa que simplesmente se recusa a conhecer e servir a Jeová e a Jesus, o seu Filho, vão ser lançados no inferno, tá? Simplesmente isso, tá? Ele não vai dar a vida eterna para quem faz isso. Então, né, no paraíso ou no céu, não interessa. Então, essa pessoa que simplesmente, mesmo que ela tenha bons modos na vida, ela vai, olha lá, sofrer no inferno. Então, imagina que Deus criou esse inferno aí, tá? Que seria o lago de fogo revelado lá em Apocalipse. Deus não avisou a sua criação primeiramente acerca disso, seja os anjos ou os homens. Então, você pode procurar em todo o Antigo Testamento, né, Gênesis, que fala da criação, tem todo o relato ali, depois nas leis também, quando Moisés foi usado por Jeová, se existe alguma instrução que caso alguém desobedeça a Jeová, ou desobedeça a Jesus Cristo, no caso, vamos colocar assim, que a pessoa será lançada no inferno que Deus criou. Você não vai encontrar essa informação, não vai achar essa informação, tá? Deus só avisou 4.000 anos depois, né? Por que será que ele fez isso? Então vamos explicar. O livro de Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos uns 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Então logo no comecinho diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus ali é Jeová. Então Jeová deu revelação para Jesus. Jesus deu ao anjo, o anjo passou para João, João escreveu e hoje nós estamos estudando e aprendendo sobre isso. Mas nos 4.000 anos anteriores a isso, ou mais de 4.000 anos anteriores a esse registro, ninguém tinha essa informação. Por quê? Porque o lago de fogo, que seria o derradeiro inferno na mente de muitas pessoas, só aparece em Apocalipse, não aparece em outra parte da Bíblia. Então, todas as pessoas que morreram anteriores à escrita do livro de Apocalipse, inclusive os próprios amigos próximos do apóstolo João, eles morreram sem saber sobre esse lago de fogo, né, que seria o derradeiro inferno. Só João para frente que passou a saber disso. E as pessoas antes que talvez não tomaram decisão, elas vão sofrer então? Terão castigos, né, no inferno? Né? O que você acha? Então, tenta avaliar essa situação, se o lago de fogo seria realmente literal ou não. Outra informação interessante, ó. Deus mantém os pecadores no purgatório, tá? Como assim? Tanto evangélicos como católicos acreditam que as pessoas que morreram em pecado e que não foram diretamente para o céu, elas estão no purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um lugar de sofrimento, que seria o Hades na mente deles, né, devido a um erro de interpretação ali em Lucas 16, 23, eles acreditam que ali seria o purgatório, tá? Os evangélicos não usam o termo purgatório, mas falam de um estado intermediário, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, ó. Os católicos acreditam que o purgatório é onde a pessoa ela vai ser purificada para entrar no céu. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O comentário está bem no centro aqui, ó. Olha aqui, ó. O Hades ainda não é um inferno propriamente dito. É uma prisão temporária até que venha o dia do juízo. Os condenados estão lá, ou seja, as pessoas que morreram em pecado e sem se arrepender estão lá, conscientes e em tormentos, sabendo que perfeitamente estão nesse lugar aguardando o juízo final. Tá? O Hades, portanto, não é a sepultura. Então, veja bem, os evangélicos, de modo geral, acreditam que o Hades é uma espécie de purgatório. A diferença é que, na Igreja Católica, o purgatório purifica a pessoa, os pecados da pessoa, para ela ir para o céu depois. Então, passa primeiro pelo purgatório, a antessala do inferno, e depois,
né? Ou do céu, e depois Deus decide se a pessoa ela merece ou não entrar no céu, tá? Já os evangélicos acreditam que a pessoa vai ficar aqui consciente em tormento, todos os pecadores estão nesse lugar, e depois desse tempo, eles serão ressuscitados lá no fim dos 1000 anos, vai juntar o corpo com a alma e vão ser lançados no lago de fogo, que é o derradeiro inferno, onde vai sofrer para sempre. Tá? Então Deus criou o inferno, ele ainda mantém os pecadores, né, num suposto purgatório, depois ele vai tirar as pessoas de lá, olha aqui, ele vai ressuscitar, tirar as pessoas do purgatório, e de lá vai mandar para o derradeiro inferno, que é o lago de fogo. Tá? Veja se isso tem lógica. É direito de cada um acreditar e defender aquilo que ele acha que é certo. Mas tente imaginar lá no seu íntimo, no seu coração, se isso é bíblico. Se isso realmente passa no crivo do amor de Deus, né? E do senso de justiça de Deus. Tá? Tudo isso sem avisar a grande maioria das pessoas anteriores ao livro de Apocalipse. Você acha isso justo e correto? Vamos à premissa 2. Escrevi aqui novamente para a gente poder ter não perder a referência do assunto. Então vamos lá. Imagina que o lago de fogo é um lugar literal de sofrimentos eternos. Tenha isso no pensamento e vamos responder essas questões. Então Deus criou esse lugar. Deus envia pecadores para sofrerem eternamente nesse lugar. Ele os mantém ali em castigos ininterruptos. Ele inflige dores e sofrimentos a todos que estão ali, 24 horas por dia, todos os anos, por toda a eternidade. Deus faz isso com essas pessoas, tá? E não fará nada para mudar isso. As pessoas sofrerão esse castigo por toda a eternidade neste lago de fogo, que é o derradeiro inferno, se for realmente literal, tá? Você pode dizer que esse Deus é um Deus de amor? Ou ele é um carrasco tirano? Vamos à premissa 3. Que vai ajudar a você a avaliar se o lago de fogo é realmente um lugar literal, seria o derradeiro inferno ou não. E se é o inferno, por que não foi traduzido também, né? Como fizeram com a Geena, que não tem nada a ver. Então vamos lá. Premissa 3. Imagine que o lago de fogo é um lugar literal, tá? Conforme nós vimos, a fera é lançada lá, o falso profeta é lançado lá, tá? No livro de Apocalipse 19:10. Depois o diabo, né? Evidentemente os demônios estão juntos, são lançados lá também. Capítulo 20, versículo 10. Tá? E eles são atormentados para sempre. Depois você tem a morte, o Hades, né? E todos os pecadores, que está no capítulo 20, versículo 14 e 15 e 21:8. Mas é apenas uma parte, porque uma parte deles, né, no capítulo 20 e 21, não foram lançados lá, foram mortos e comidos pelas aves. Tá? Então Deus vai separar uma parte de pecadores, que vai ser eliminada pelas aves, e outra parte é que ele vai mandar lá pro lago de fogo, né? Por quê? Porque são pecados diferentes, né? Seria isso? Veja que não tem sentido isso aí. Perceba bem, se é um lugar literal, se você quiser entender que o lago de fogo é um inferno derradeiro, lugar onde os desobedientes vão sofrer para sempre, imagine a fera. A fera no livro de Apocalipse, ela é um ser real, um ser consciente, ou é um termo simbólico que representa as nações políticas e poderosas da terra? O mesmo se dá com o falso profeta. Será o falso profeta é uma pessoa, é um humano, é um anjo? Ou ele é um termo representativo, de grupos de pessoas, ou de nações, ou de governantes que desviam as pessoas de Deus para o adorar, conforme diz lá o texto? Então, nós sabemos que a fera e o falso profeta são termos representativos, os termos simbólicos, eles representam algo, eles não são diretamente algo. Não existe uma fera literal, exatamente como a Bíblia descreve, que vai ser lançada lá, mas ela representa governantes, né? Aqui também representa algum tipo de governante que vão ser lançados no lago de fogo. O diabo, sim, é real, e os demônios também são reais. Então, aqui desse grupo que serão atormentados, conforme está lá no capítulo 20, versículo 10, apenas o diabo e os demônios são reais. São criaturas espirituais inteligentes e sabem,
né? Se estão felizes ou estão sofrendo, com certeza. Mas o falso profeta e a fera não. Então, como que eles poderiam todos ser atormentados? Como que uma coisa simbólica pode ser atormentada? Vamos continuar para outra parte. A parte que fala que a morte e o Hades também vão ser lançados lá e todos os pecadores, tá? Todos os pecadores vocês viram, exceto aquele grupo que está no capítulo 20, versículo 21, que, né? Se você for levar ao pé da letra, uma parte seria lançar no lago de fogo e outra parte as aves vão comer, né? Ali não fala que eles são lançados no lago de fogo. A morte é alguém para sofrer morte? O Hades é alguém para morrer? Não. O Hades representa a sepultura comum da humanidade e a morte é o estado do indivíduo, né? Ou você está vivo ou você está morto. Por que a Bíblia fala que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo? Porque Jesus Cristo, por meio do seu reino durante os 1000 anos, aqui já está falando na parte do fim do reinado milenar de Jesus, por meio de seu sacrifício, Jesus vai eliminar a morte de todos os habitantes da terra. Ao fazer isso, automaticamente as pessoas não serão mais enterradas, então não haverá mais sepulturas para enterrar mortos, porque não haverá mais morte. Então, nesse sentido, a morte deixará de existir. É como se ela tivesse sido lançada num lago e totalmente derretida ali, né? Por assim dizer, tá? E quando fala que todos os pecadores irão lá, todos os pecadores que vocês notaram, tá? Ali fala que eles passarão pela segunda morte, né? Nós vamos explicar no próximo vídeo que a segunda morte é a execução às mãos de Jeová ou de Jesus, da qual não tem ressurreição. Então, o lago de fogo, nós entendemos, e fica claro para você aí, que ele não pode ser um lugar literal. Não pode ser um lugar literal. Fica claro que não é um lugar literal, né? Jeová jamais criaria um lugar tão tenebroso assim, e pior ainda, enviaria pessoas para lá sem dar pelo menos um aviso, né? Pelo menos para a grande maioria dessas pessoas, né, que muitos acreditam que vão ser ressuscitados e ainda vão sofrer lá. Estão sofrendo no suposto purgatório e no fim de tudo ainda vai ser tirado de lá e lançado num outro inferno pior ainda. Não tem lógica, né, nós acreditarmos nisso. Então assim fica fácil de você entender quando se lê aquela expressão e serão atormentados dia e noite para sempre. Se o lugar é simbólico, o tormento também não pode ser literal. Como que pode ter tormento literal no lugar simbólico, né? Então fica fácil de você entender essas passagens aqui, todas que nós analisamos, porque ela descreve às vezes como lugar de tormento e às vezes como a segunda morte, que é a execução às mãos de Jeová. Então assim fica fácil de nós entendermos que o último termo que nós fizemos aqui, que foi o lago de fogo, não pode ser um lugar literal de castigos e sofrimentos eternos, né? Mas ele representa, assim como a geena Jesus usou durante o seu ministério, Jesus usou como símbolo de destruição eterna. O mesmo se dá também com o lago de fogo, usado aqui como símbolo de destruição eterna. Basta nós fazermos uma análise aí mais detalhada e mais profunda e alguns questionamentos que você chega muito fácil a essa conclusão. Jeová jamais criaria um lugar tão tenebroso para fazer isso com as criaturas, por mais rebeldes que as suas criaturas fossem contra ele, né? Jeová é um Deus de amor, evidentemente que ele vai punir, né, com a morte, com a destruição, aqueles que se rebelam contra ele, não vai permitir que continuem existindo, mas criar um lugar onde as pessoas ou os anjos que se rebelaram fossem atormentados para sempre, isso evidentemente foge do coração de nosso Deus, né? Nosso amoroso Criador, Jeová. Eu espero que esse vídeo também sirva de ajuda para todos vocês.